Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Bom dia! O programa Saúde e Você está no ar. Acompanhe comigo que vamos ter na edição de hoje. A gente vai conhecer um dos métodos para o rejuvenescimento da pele. E mais, gosta de peixe? Daqui a pouquinho você vai saber os benefícios desse alimento para a nossa saúde. Então, fica comigo que o Saúde e Você está começando. Olá, muito bom dia para você mais uma vez. Que bom estar aqui te fazendo companhia neste sábado de muita informação. Informação sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida, você já sabe. Você encontra tudo aqui no Saúde de Você, que é feito com muito carinho, muita responsabilidade, para que essas informações cheguem de uma forma direta aí na sua casa, no teu aconchego, na tua intimidade, tá bom? Por isso já faço esse convite, fica comigo até o final, muita coisa boa por aqui hoje, então vamos juntos, tá? Até o finalzinho, tenho certeza que você vai gostar. E a gente já começa falando sobre assunto importante para você que está em casa. Deixa eu te fazer uma pergunta, você costuma incluir o peixe na sua alimentação? Pois saiba que este alimento coleciona muitas vitaminas que só fazem bem à saúde. Acompanhe. O ideal é consumir peixe pelo menos 2 vezes na semana, orienta a nutricionista Clara Carvalho. Os benefícios são diversos em todas as idades. A gente recomenda que pelo menos 1 a 2 vezes na semana a gente consuma alimentos que sejam ricos em ômega 3 e o peixe é um deles, né? Ele vai ter muitos benefícios aí na questão do coração, como a gordura dele é muito boa, ele vai ajudar aí na questão cardiovascular e em outras coisas também. Ele tem muitas vitaminas, como vitamina B12, vitamina D, então ele vai ajudar bastante. Ele também ajuda na questão da cardiovascular, ele também vai ajudar na questão do cérebro. Como ele tem vitamina B12 e também vitamina D, ele vai ajudar muito na questão do cérebro. Até para as crianças é muito bom na questão da escola, agora de volta às férias, quando voltar às aulas, vai ajudar muito na questão da concentração. Então as crianças elas vão ficar mais concentradas e você pode adicionar aí na rotina do seu filho, no almoço. Mas o preço, às vezes, afasta muitos consumidores. Agostinho tem um box no mercado de peixe de Tambaú. Ele explica que dá para economizar dependendo de onde o alimento é adquirido. Depende muito da localidade onde está sendo comercializado. Ou seja, aqui como é uma área nobre, muita gente exige aquele peixe mais da mídia, né? Tipo cavala, cioba, dourado, são esses peixes que a gente vende, né? O meca está tendo uma procura grande, a pescada amarela, né? E, enfim, e na periferia já é outro tipo de cliente, é outro poder aquisitivo, onde as pessoas procuram o valor mais em conta. Agora, não é o valor do peixe que vai determinar o sabor. Existe muito peixe baratinho que o sabor é excelente, tipo serra, tipo uma corvina, uma tainha. Todos são peixes de valor mais acessível. E para não deixar de consumir os nutrientes do peixe e não afetar o bolso, dá para comprar sardinha e atum em lata. Eu gosto muito da sardinha, inclusive a sardinha até tem muitos mitos sobre ele. A questão de, a sardinha é boa, a sardinha deve ser um peixe ruim. E não, a sardinha ele vai ter muito ômega 3 e ele é muito rico, a gordura dele é muito boa. Quando você chega em casa, você tira o óleo e deixa ele limpo, e aí você consome. E se comprar in natura, tem que ficar de olho se o peixe é fresco. O olho do peixe, ver se está vivinho, a guerra do peixe, né? Ver se está consistente, né? Tudo isso aí é bom, é eficaz para saber se o peixe está realmente bom. Tá aí, minha gente, anotou aí todas as dicas? Tá, então põe em prática, tá? E para você acha que é enjoativo consumir peixe, não gosta muito, pesquisa aí na internet umas receitinhas diferentes e faz aí na tua casa, inclui na dieta, porque só vai te fazer bem,
tá bom? Agora vamos mudar de assunto, vamos dar dicas agora de beleza, cuidados com a pele. Sabe as rugas finas, marcas de acne, aquela perda de firmeza que chega para todo mundo, não tem jeito, infelizmente? Quando os cremes já não dão conta, a dermatologia recorre a uma das suas ferramentas mais potentes. Eu estou falando do laser de CO2. E aí, para falar sobre este assunto, a gente conversa a partir de agora com a fisioterapeuta dermatofuncional Natasha Ribeiro, que está aqui comigo mais uma vez para passar muita informação, dicas de beleza. Em primeiro lugar, Natasha, seja muito bem-vinda ao Saúde Você mais uma vez. Bom dia. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui novamente e para falar de um tema que eu gosto muito, que é o laser de CO2, né, Joana? E eu tenho certeza que quem está em casa vai gostar também, não só as mulheres, mas os homens também, porque o público masculino está cada vez mais vaidoso, né? A gente sabe disso. E aí, para a gente começar com aquela pergunta bem básica, o que é o laser de CO2? Então, o laser de CO2, ele é um tratamento antigo, mas que está numa alta, né? Está numa tendência, pelo que ele pode trazer de benefícios para a pele. Então, o que é que ele faz? Ele vai trazer microlesões controladas na pele e isso vai ter uma regeneração tecidual e um aumento muito grande de colágeno na pele. Então, isso vai melhorar muito rugas, linhas finas, cicatrizes de acne, é muito bom para cicatrizes de acne. Vai melhorar alguns tipos de manchas, vai trazer aquele vício, fechamento de poros, então um tratamento excelente. Então, você falando assim, a gente já compreende porque está tão em alta, né? Porque realmente traz benefícios, mas tem contraindicação? Todo mundo pode fazer? A partir de quantos anos? Para quem é indicado e para quem não é? Olha, tem algumas contraindicações, apesar de ele ser bem amplo para vários tipos de pele. Porém, gestantes, né? A gente sabe que os tratamentos estéticos ficam um pouco mais adiados. Pessoas com diabetes descontroladas, né? Descompensadas, que aí afeta um pouco a melhora da cicatrização, também não é indicado fazer. E também se houver alguma suspeita de câncer de pele, né? A gente não pode mexer naquela pele que tem algum risco, né? Mas, em geral, costuma ser bem aceito, assim, com todos os tipos de pele, como eu falei, né, anteriormente, principalmente para cicatrizes de acne, melhorar os poros abertos, né? Muita gente se incomoda com essa questão, principalmente no uso de maquiagem. Fora que ele traz aquela pele assim, glaze skin, sabe, coreana, é muito bom. E aí, para você que começou, tá chegando agora no nosso programa, a gente está conversando justamente sobre esse procedimento, né, que promete rejuvenescer a pele, que é o laser de CO2. A gente está recebendo aqui no estúdio a fisioterapeuta dermatofuncional Natasha Ribeiro, que está falando sobre esse procedimento. E aí, Natasha, a gente vê muito nas redes sociais, na internet, o pessoal postando, né, depois de ter feito o procedimento. Fica com a pele ali um pouco estranha. E aí, para quem não entende, pode até ficar pensando, ai meu Deus, será que dói muito? Será que é muito desconfortável? Eu queria que você falasse um pouquinho desse processo, de como é feito. Sim, eu costumo dizer lá na clínica, Joana, que para ficar bonito, primeiro tem que ficar um pouquinho feio. Nem tudo são flores, né? Para a gente ter uma regeneração tecidual, né, uma renovação celular intensa, como é provocado pelo laser de CO2, inevitavelmente a pele vai passar por uma descamação um pouco mais excessiva do que se fosse alguns outros peelings. E aí fica vermelho, algumas pessoas costumam inchar, principalmente a região dos olhos, vai passar aí de 3 a 7 dias naquele plano, né, de descamação da pele, isso é comum. Como eu disse, né, para ter uma renovação, precisa primeiro, assim, no popular, matar aquela pele antiga para uma nova nascer. Então, isso não acontece se não houver essa descamação. E aí os cuidados que essa pessoa tem que ter logo nesse pós-imediato, né, para que o resultado seja mais eficaz. Isso é muito importante, né, falar sobre os cuidados, porque o sol é contraindicado completamente nos primeiros 15 dias, porque pode haver risco, né, de manchar a pele. Precisa também, lá na clínica eu costumo indicar alguns produtos específicos para cada tipo de pele. Mas, no geral, é muito importante usar um reparador tecidual, né, um regenerador, como alguns que já existem na farmácia, como o Cicaplast, aquele da Aveneu, Cicalfate, sabe, para poder trazer uma renovação de barreira da pele. Então, basicamente, esses são os principais cuidados. E o resultado, Natasha? A gente já vê ali, fez a primeira sessão, a gente já consegue ver esse resultado?
Olha, costuma ser bem aceito para ter um resultado na primeira sessão. Porém, para quem tem cicatrizes de acne, infelizmente, assim, Aquelas mais profundas, né? principalmente as mais profundas, né? Aqueles buraquinhos. Aham. Então, costuma aí demorar aí pelo menos de 2 a 3 sessões para a gente ver um resultado mais efetivo. Mas, tirando isso, né? Se for querer melhorar linhas finas, poros abertos, isso com uma sessão a gente já consegue melhorar bastante. Que maravilha, né? E é um procedimento rápido, eficaz. De quanto em quanto tempo ele pode ser feito? Olha, lá na clínica depende muito do tipo de pele, né? Mas para cicatrizes de acne eu peço pelo menos aí a cada 60 dias, pode ser feito. Se a pele é uma queixa, né, só para melhorar, dar um glow, então 2 vezes no ano, então depende muito de cada tipo de pele. E é importante também o paciente saber que é um procedimento tranquilo, porém não é todo profissional que está capacitado a fazer, porque ele pode sim gerar algumas queimaduras se for feito de forma inadequada. Então é importante ficar atento, se o paciente quiser fazer, né, ficar atento com o profissional para poder não gerar lesões específicas na pele. Cada vez mais, Natasha, a gente vê, né, principalmente nas redes sociais, na internet, essa rotina de cuidados com a pele. E ali tem blogueira, influencer que mostra ali uma rotina de 10 passos. São vários cremes, vários processos. Isso, falando agora profissionalmente, é indicado? Quais são os riscos de eu me basear nessa pessoa que passa essa receitinha de internet e fazer isso na minha casa? Então, essas receitas de internet é bem chatinho, porque cada pele é única, a minha pele é uma, a sua é outra. Não tem como a gente dizer que 10 passos vai ser efetivo para todos os tipos de pele. Fora que 10 passos, Joana, é muita coisa, Pois né? é. Numa vida corrida que a gente leva, infelizmente, não tem como a gente ficar ali usando vários produtos. Mas o básico que funciona é um bom sabonete, um hidratante e o protetor solar. Caso a pele tenha manchas, rosácea, aí sim a gente entra com algum ácido, algum produto específico para uso à noite e nem todos os dias. Mas o básico que funciona, sabonete, hidratante e protetor solar. E aí, hoje em dia tem um cuidado, as meninas, né, principalmente as meninas cada vez mais novas, elas estão tendo esse cuidado com a pele. O medo de envelhecer tem tomado conta, assim, da garotada. A partir de quantos anos eu preciso ter esses cuidados com a pele? Olha, o quanto antes você puder começar melhor, né, principalmente com o uso do protetor solar, o sol está cada vez mais quente, né? E o sol é um dos fatores que causam o envelhecimento precoce. Se você puder começar com 15, 16 anos, com esses cuidados em casa, é excelente. Para cuidados mais profissionais, né, na parte da estética clínica, eu indico aí 20, 21 anos, você já pode começar a fazer alguns procedimentos. Para quem está assistindo a gente, tem aquela pele mais oleosa. A pele mais oleosa é a que dá mais trabalho? Tem um cuidado diferenciado para ela? Tem, a pele oleosa, ela dá trabalho porque tem muita produção de sebo, né? E aí a gente tem que tratar de dentro para fora e com alguns produtos específicos. E uma coisa muito importante é que pessoas com pele oleosa costumam não usar hidratante. E isso é um erro, porque a oleosidade da pele, ela não hidrata. E quanto menos hidratada, mais oleosidade a pele vai estimular. Então é importante que pessoas com pele oleosa usem sim hidratante, para poder evitar ou diminuir um pouco essa oleosidade excessiva. E no hidratante que a gente compra, tem lá, né, indicando se é para pele oleosa, se é para pele mais seca ou mista, né? Então a gente se baseia nisso mesmo. Pode se basear nisso sim. Agora, Natasha, aquela pergunta polêmica, viu? Os cuidados com produtos naturais. Produtos naturais que eu falo é aqueles que a gente tem em casa mesmo, né? Tem gente que passa babosa na pele. Eu já vi gente fazendo esfoliante com açúcar, com a borra do café, com arroz, né? Deixa de molho e pega aquela água do arroz. E a gente vê isso na internet. Quais os riscos de fazer isso ou realmente funciona? Olha, é bem controversa essa questão de produtos naturais, porque de fato algumas coisas funcionam sim, né? O arroz é utilizado até na medicina chinesa, os benefícios dele.
Porém, tem gente que usa coisas que podem causar manchas, como limão. Nunca usem, gente, limão na pele, porque é muito ácido. Isso, mesmo sem exposição solar, pode provocar queimaduras, manchas. E no que diz respeito à esfoliação, eu prefiro que você use produtos realmente cosméticos que sejam indicados para esse tipo, porque comida é comida, né? E produto estético é produto estético. Então, vamos separar um pouquinho as coisas. Não estou dizendo que é ruim, mas eu prefiro que utilize realmente produtos específicos. Perfeito. Agora, Natasha, para quem está assistindo a gente, que percebeu que já está ali com as ruguinhas finas, a pele já mais madura, aquela flacidez no rosto, nunca teve tanto cuidado assim com a pele, mas agora quer fazer algo. Por onde começar? O laser de CO2 que a gente iniciou conversando, é indicado para essa pessoa? É indicado sim, só que antes é preciso passar por uma consulta lá na clínica. Eu nunca faço laser de CO2 sem antes avaliar a pele, porque algumas peles precisam de um cuidado um pouco mais detalhado, né? Ficar fazendo um preparo. Eu costumo passar um preparo de pelo menos 10 dias antes do laser de CO2, que é para preparar essa pele para receber. Então, assim, a primeira coisa é você, pelo menos, fazer uma consulta. Se a pessoa não puder ir até a clínica, eu também faço consulta online, né? Que ajuda muito. E aí pode ser feita essa avaliação, mas o laser de CO2 costuma ser uma porta de entrada muito boa para essa regeneração tecidual. E aí, para a gente finalizar, aquela dica rápida para essa mesma pessoa que nunca teve esse cuidado todo com a pele, mas sente que precisa fazer algo. Com a dica da Natasha, amanhã eu vou na farmácia e vou comprar esses produtos. Quais são os produtos? Os produtos é um clareador e um regenerador tecidual, tá? Então, você pode comprar um regenerador de barreira e um clareador que não seja tão forte, né? E lá vai ter as indicações de porcentagem. Se não quiser, tiver medo de usar algum ácido clareador, o regenerador tecidual já vai fazer a sua parte na pele perfeitamente. Tá certo. Natasha Ribeiro, muito obrigada, Natasha. Mais uma vez, dicas importantes, tá? Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada, Joana. É isso aí, minha gente. Vamos cuidar da pele, tá? Pra ficar bem bonita. A gente vai a um rápido intervalo comercial, mas é bem rapidinho, viu? Não sai daí. Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Já estamos de volta, o intervalo comercial foi bem rapidinho, como eu disse que seria. E aí, anotou as dicas de beleza? Espero que sim, viu? Tá tudo disponível lá no YouTube, viu, minha gente? Nosso programa também é transmitido no YouTube, inclusive um cheiro aí para todo mundo que está nos acompanhando. Se não é inscrito, aproveite e se inscreve no YouTube da TV Arapuã. Vai lá no Instagram também, @TV Arapuã, e claro, no meu pessoal, @Joana Brito Jornalista, @Joana Brito Jornalista. Tô esperando todo mundo por lá, tá certo? Olha só, deixa eu trazer mais uma informação para você, porque pela primeira vez o número de cirurgias de reconstrução mamária superou o de mastectomias no SUS. Essa mudança indica que, além de vencer o câncer, as pacientes estão cada vez mais preocupadas em recuperar a autoestima. Vamos acompanhar. Vaidosa e feliz. Essa é a Ângela depois de uma jornada de luta contra o câncer de mama. Passou por quimioterapia e mastectomia e resolveu reconstruir a mama. Valeu muito a pena. Eu super indico, tá? Hoje eu indico. Se eu não tivesse feito, para mim também tranquilo, mas hoje que eu fiz, se a pessoa me perguntar, você me indicaria? Eu falo, tente, é um direito seu. A cirurgia de reconstrução mamária depende do andar do tratamento para ser indicada. Só na rede pública, no ano passado, foram mais de 19 mil procedimentos, superando pela primeira vez o número de mastectomias,
que foram cerca de 18 mil. A quantidade de cirurgias indica uma atenção à recuperação completa, inclusive estética, das pacientes pós-tratamento. À primeira vista, né, tem essa característica, essa conotação única e exclusivamente estética, mas não, isso salva a vida psicológica, a vida psíquica de muitas mulheres, isso traz esse senso de feminilidade, faz o resgate da sexualidade. Lembrando que o diagnóstico precoce é essencial não só para a cura. Isso também reflete na proporção e na intensidade daquele tratamento que a paciente tem que fazer. Na população, em geral, o recomendado é que a gente comece a fazer exames de rastreamento a partir dos 40 anos, com a mamografia, é o principal exame. A gente às vezes precisa fazer a biópsia, intervir já naquele momento, então tudo vai depender da classificação daquele exame. Tá aí, importante para você. Agora, deixa eu abrir um espaço aqui no nosso programa para mostrar para você o look que eu escolhi para apresentar o Saúde Você deste sábado. Aquele momento aqui, ó, para as meninas, né, para dar em opção de look. Eu escolhi essa saia, tá bem diferente da proposta, né, do que eu costumo usar. Escolhi essa saia plinçada, no comprimento midi e para dar um contraste, esse colete no corte de alfaiataria com botões dourados. O look você já sabe, você encontra na Uzunai, essa loja que me veste aqui, me deixa tão elegante no Saúde Você. Fica na rua 13 de maio, no centro de João Pessoa, ao lado da Caixa Econômica Federal. O Instagram, tá? Você tá aparecendo aqui na tela e aí você entra em contato com as meninas. Tem vários looks maravilhosos pra você, você não pode perder. A minha dica é essa, o Uzunai, o Instagram tá aqui, vai lá e confere todas as peças, tá certo? E olha só, vamos continuar? Manter uma alimentação equilibrada é o segredo para uma vida mais longa e saudável. E um dos principais aliados para alcançar essa meta está na feira. As hortaliças, alface, couve, brócolis, cenoura, além de encherem o prato de cor, esses alimentos são verdadeiros remédios naturais contra uma série de doenças. Thaís Aureliano conversou com uma nutricionista que vai dar dicas importantes para a gente. Acompanhe. Você costuma consumir hortaliças com frequência na sua alimentação? Pois é, a gente sabe que pelo menos a metade do nosso prato principal ali no almoço tem que ter frutas, verduras e hortaliças. Mas para explicar melhor como é essa refeição balanceada, a gente convidou a nutricionista Suime Maria para conversar com a gente. Suime, como é que a gente faz esse mix de produtos, de alimentos saudáveis no nosso prato diariamente? Que às vezes a gente consome o que tiver ali na nossa geladeira, às vezes é só legumes, mas aí às vezes tem hortaliça, né? Mas com relação às hortaliças, o ideal era tê-las todo dia. Explica pra gente. Oi, Thaisa. Então, o indicado é ter hortaliças, né, na nossa casa, no nosso prato, até porque eles trazem muitos benefícios, né? E a gente tem uma diversidade e fácil de encontrar. Mas aí a gente sabe que esse alimento ele é bem perecível, né? Rapidinho se estraga. Como é que a gente faz para mantê-los mais tempo na nossa geladeira? É um alimento que é fácil se estragar. A gente pode fazer de algumas formas, né? Ou tentar manter a compra semanalmente ou a cada 3 dias, de acordo com também a quantidade de pessoas em sua casa, de acordo com a quantidade que você vai consumir. Ou tem algumas que a gente pode já congelar, né? A gente pode higienizar, cortar, colocar em uns potinhos e manter congelado. E todas elas devem ser mantidas refrigeradas. E qual a porção ideal, assim, por dia? O indicado é ser pelo menos metade do prato, né? E preferencialmente também é indicado que a gente primeiro consuma elas antes do básico, né? Antes do arroz e feijão, antes do macarrão. É uma estratégia que a gente pode utilizar, consumir primeiro no nosso prato. É como uma entradinha. Isso é. Mas por quê? Porque ela vai lhe dar mais saciedade e o seu intestino vai funcionar melhor e os benefícios dela também vai funcionar melhor em você. E aqui tá o brócolis, uma das sugestões que não podem faltar no seu prato, não é isso, Suime? Isso, né? O brócolis traz diversos benefícios. Os principais são, ele é rico em cálcio, ele aumenta a imunidade e ele é rico em proteínas. Então, para você que está em fase de emagrecimento, para você que está querendo melhorar aquele colesterol, para você que está em fase na academia, na musculação, então ele atende diversos públicos por trazer diversos benefícios entre eles.
Só cozinhar mesmo para não perder os nutrientes? Isso, cozinhar no vapor ou fazer aquele arrozinho integral com brócolis também cozinhado, né? Colocar junto com as outras hortaliças um prato verde bonito. Quem não gosta, a estratégia é misturar. Quem não gosta a gente pode misturar, né? Ou então colocar um molho de salada para dar um gostinho, um azeite. Alface tem de vários tipos na hora de você fazer as suas compras. Aqui do tipo crespo é o mais comum, não é? Também serve, também é nutritivo. Isso, ele é rico em fibras, né, para aquelas mulheres também que sofrem com cólica no período menstrual. Então, ele vai ajudar a melhorar, a diminuir esse incômodo da dor. Ele vai também ajudar a trazer saciedade por conta das fibras. Então, ele estando no seu prato, com o costume de consumir, é uma estratégia para a dieta, porque a tendência, depois de algum tempo que você se acostumar, é a consumir menos carboidrato, por exemplo. Olha só, aqui a gente tem a rúcula e a gente conversando aqui um pouquinho antes, a gente sabe, né? Você enquanto nutricionista, principalmente, muita gente faz cara feia porque tem um certo amargozinho na rúcula, mas é muito saudável. Isso, ela tem esse amargor, né, esse sabor um pouco amargo, mas aí a gente pode utilizar algumas estratégias, né, fazer um molho com azeite e vinagre, um molhinho de salada, aquele que a gente prepara em casa, com limão também, colocar um limãozinho para poder dar uma melhorada, mas ela é rica em cálcio, em proteína, é rico em fibra, então vai trazer diversos benefícios, vai trazer a saciedade, né, que é o que a gente também busca no nosso prato, e ela é muito saudável por conter diversos nutrientes também, diversas vitaminas, né? Vitamina K, vitamina D. Então, ela é uma das hortaliças que a gente pode colocar no nosso prato. E a gente vê muita gente tritura, né? Coloca num suco, dentro de um suco, por exemplo. É possível também colocar as hortaliças no lugar de ser algo mastigável, né? E sim numa vitamina, numa batida assim. Sim, para quem não gosta de comer, né, a gente pode trazer uma sugestão do suco, o famosinho suco verde, né? E aí a gente pode bater a rúcula ou um couve. E aí a gente pode também, para quem mesmo assim ainda acha dificultoso fazer uma digestão, a gente pode colocar uma fruta mais assim rica em antioxidantes, rica em água, como o abacaxi, por exemplo, ou até o próprio caju, né? E aqui, com relação aos molhos, alguns são um pouco calóricos também, tem que tomar cuidado com isso. Isso, alguns molhos a gente tem que ter bastante atenção na hora de escolher e o que eu falo sempre é aprender a ler o rótulo. A gente tem que aprender a ler o rótulo e não comprar apenas o que tem na frente da embalagem. A gente tem que dar uma olhadinha atrás no rótulo, ver o que é que tem no ingrediente daquele produto ou fazer o em casa, né? Fazer o caseiro. Como é que tem uma sugestão assim para a gente fazer um rapidinho? Sim, misturar o azeite, o limão, colocar um pouquinho de tempero, pode colocar um pouquinho de chimichurri também, ou um pouquinho de lemon pepper, né? Para poder dar um gostinho a esse molho. Tá aí dicas importantes para te ajudar a manter a saúde em dia, o prato bem bonito e saudável, tá? É com essa informação que eu finalizo o nosso programa deste sábado, agradecendo a sua companhia, a sua audiência e te lembrando, tá, que no próximo sábado eu tô de volta. Aguardo vocês. Até lá!